Fala aí meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos ao meu canal, Flávio Alves falando aqui, e hoje nós vamos passar a nossa lição de segunda-feira, tá bom? Essa lição tá muito top. Esse barulho que tá rolando aí é o ventilador, tá bom? Porque tá tendo um som lá fora muito alto, então eu tô distraindo o microfone aqui para esse barulho e para pegar a minha voz, tá bom? Então vamos lá, vamos passar a nossa lição, vamos fazer um resumo aqui, tá bom? Então vamos lá, a lição dos jovens, o título de segunda-feira é Pela Fé, e dos adultos é Pela Fé Abraão. E ambas falam sobre o mesmo assunto, só que a dos jovens tem um enredo ali pra gente entender o seguinte. Vamos ao resumo. Mas antes, deixa o seu like, se inscreva no canal e liga o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que vai acontecer aqui, principalmente dos próximos vídeos, tá? Então vamos lá. Seguindo em frente, é o seguinte, galera. Olha só, Hebreus define o seguinte, como que a fé funciona. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, tá bom? Diz assim: a fé é como a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Como que funciona isso, galera? Deus, ele é fiel às suas promessas e ele cumpre o que ele prometeu. E aí, conforme ele vai cumprindo aquilo que ele fala, a gente vai crendo mais nele, a gente vai confiando mais nele, e aí, por fim, não há dúvida. E aí a certeza de que nós iremos receber a vida eterna e que Jesus irá voltar para nos buscar, para nos tirar desse mundo de pecado, é certo. Então aí a gente passa a confiar mais em Deus e andar segundo os mandamentos dele, os preceitos dele, os seus estatutos e segundo a sua vontade. Então basicamente é assim que funciona a fé, e aí a gente vai discorrendo a Bíblia e conhecendo vários modelos de fé para cada um de nós, que no caso é a perseverança na fé, né? Com a fé você consegue ter até durante um período muito pequeno, mas ter perseverança nela é totalmente diferente, e é por isso que nós temos aqui o exemplo de Abraão, que está na lição dos adultos e na dos jovens também, mas nos adultos pelo menos já fala no título, né? E é o seguinte: Abraão, meu pai, Abraão foi o pai da fé, e a gente sabe que é um testemunho muitíssimo grande. Ele já teve vários testemunhos, mas eles pegaram aqui o último, que foi do Isaac, tá bom? E a gente sabe também que Agar e o seu filho Ismael tiveram que ser expulsos. Lembrando que Ismael foi o primeiro filho, tá? Ele é o primogênito. Mas o Senhor disse que a promessa iria vir na descendência de Isaac. E todas as heranças, as riquezas iriam para Ismael, todos os olhos estavam voltados para Ismael como filho da promessa, mas o Senhor não tinha dito para eles fazerem aquilo. Abraão e Sara seguiram um rumo sem crer no que Deus estava falando. Eles tentaram lhe dar um jeito na promessa que Deus havia dado. Se Deus falou que a promessa iria vir, ele mesmo iria cumprir, só que no seu tempo determinado. Para todas as promessas, há um tempo determinado para ser cumprido. Lembre-se sempre disso. E aí, quando eles tiveram Isaac, então todos os olhos voltaram para ele. Ele era um filho muito amado, e todas aquelas bênçãos e atenções que Ismael tinha, ele perdeu. Então é lógico que ele ficou com bastante ira, com inveja, e aí até que isso chegou a um ponto em que ele manifestou isso publicamente. Então Sara pediu para que retirasse Agar e retirasse Ismael do meio deles. E Abraão estava com o coração muito angustiado, porque era o filho dele, né? E ele não queria mandar ele embora, mas até que ele orou, buscou ao Senhor. Olha só que interessante, buscou ao Senhor em um grandioso problema, e o Senhor respondeu, dizendo que era para cumprir aquilo que Sara estava pedindo, até porque ela é a primeira esposa, isso fica exemplo para todos nós, e ela tem o direito de fazer as suas exigências, e o marido tem que seguir essas exigências, tá bom? Até porque o Senhor não tinha pedido a Abraão e Sara para ter colocado Agar no meio, né? E Agar se tornou uma mulher muito jactanciosa, e tem uma outra palavra aí que a Escritura de Profecia descreve, mas agora eu não me lembro, e ela era uma mulher difícil de aturar, e o filho, claro, aprendeu coisas ali dela também. E aí quando eles foram expulsos para o deserto, olha só que interessante, só deu um odre de água e uma quantidade de pão. Gente, eu achei assim cruel, né? Mas era o necessário fazer só isso. E aí ele enviou Agar e Ismael para o deserto. Olha só, Deus falou que iria estar com Ismael, então eles não precisavam se preocupar. Abraão creu e mandou, com o coração partido, angustiado, mas mandou, confiou no Senhor. Mas a gente sabe que não foi facinho assim, tipo, foi com Deus e foi uma beleza, uma maravilha. Não foi não. Quando eles chegaram lá no meio do deserto, que acabou a água, a mãe dele, Agar, no caso, se afastou a uma distância de um tiro de arco, que é uma distância bem longa. O seu filho deixou ele ali embaixo do arbusto, na sombrinha, e ela não queria ver ele morrendo, só isso. E ela se afastou a essa distância de um tiro de uma flecha,
e lá ela chorou, pranteou. Por quê? Porque ela se sentiu extremamente abandonada e ela não tinha Deus. Embora ela tenha vivido com Abraão, viu como funcionava a respeito de Deus, ela não se aproximou de Deus. Então ela não clamou ao Senhor, ela simplesmente chorou e se lamentou demasiado, até que chegou o anjo e conversou com ela e falou o que ela deveria fazer. E disse também que escutou a voz do menino, ou seja, o Senhor escutou a voz do menino, porque o menino pelo menos clamou a Deus, né? E o Senhor também tinha dado a promessa de que iria cuidar deles. Então ali Ismael se tornou pai de grandes nações também, foi bem abençoado por Deus e se tornou um especialista em flecha, e viveram no deserto de Padã, ali próximo do Egito. Ele se casou com uma egípcia. Agora voltando ao ponto principal, que é Abraão e Isaac, o Senhor havia pedido a Abraão para que ele oferecesse o seu único filho. A gente já conhece essa história, e a gente geralmente vê ele como criança, mas ele não era criança, ele já tinha ali os seus 19 ou 20 anos. Ele estava para fazer 20 anos, ou tinha 20 anos, porque Abraão estava com 120 anos nesse período, e Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos, tá? A Sara teve ele com 90 anos, e quando Abraão chegou a 120 anos, Deus havia feito esse pedido para ele fazer esse sacrifício do seu próprio filho amado. E ele ficou pensando, mas ele é o filho da promessa. Ele ficou extremamente angustiado e ficou buscando a Deus o tempo inteiro. E até que ele olhou para sua mãe dormindo, seu filho dormindo, e ele acordou seu filho, porque ele já era costume de acordar o filho e tal, para fazer sacrifício. Então Isaac não reclamou, não pensou nada de indiferente, porque ele já estava acostumado com esse tipo de rotina. Porém, ele não ficou angustiado, porque se ele contasse para Sara, a Sara não ia deixar ele fazer isso, né? Porque era o seu filho querido e provavelmente ela ia atrapalhar. Então deixou ela dormindo e saiu somente com seu filho e mais 2 servos. E aí no caminho de 3 dias era angustioso e ele só queria uma resposta. E Satanás estava ali posto para colocar dúvidas nele, porque o Senhor disse não matarás, e ali ele teria que matar o seu próprio filho. Não fazia sentido o que ele estava fazendo, entende? Então Satanás jogou vários tipos de tentações para ver se ele desistia. Mas ele estava focado em tudo que ele tinha aprendido com o Senhor, e conforme foi passando os dias, que foram 3 dias de caminhada, ele continuou angustioso, não conversava direito com seu filho, não sabia exatamente como que ele ia fazer, e ele não tinha certeza se era realmente Deus quem tinha pedido aquilo para ele, até que chegou um ponto, no 3º dia, em que ele viu lá no Monte Moriá o sinal de Deus. Então ele foi para o monte, e ali ele já tinha certeza que era realmente Deus que tinha pedido a ele para fazer esse tipo de sacrifício. E quando ele chegou lá em cima, já são 9 minutos, rapaz, eu falei pra caramba. E quando eles chegaram lá em cima, Isaac perguntou ao seu pai, depois de ter pensado muito em silêncio, perguntou ao seu pai por que eles tinham levado a lenha, tinha levado o fogo, mas não tinha levado o cordeiro. Então o pai não respondeu de imediato, mas quando chegou lá em cima e começou a montar tudo, ele contou para Isaac. Isaac ficou horrorizado, mas mesmo assim ele não fugiu. Ele tinha ali seus 19, 20 anos, ele tinha força suficiente para escapar de seu pai porque já estava velho, e ele poderia simplesmente fugir. Mas ele ficou extremamente submisso à vontade do pai, que também estava de acordo com a vontade de Deus, porque ele foi doutrinado a ser submisso a seu pai e à vontade de Deus todo o tempo. E ali Abraão teve muita dificuldade até para amarrar o filho, para fazer esse sacrifício, e o filho ainda ajudou, ainda teve ternura do seu pai, ainda ajudou a amarrá-lo ali os seus pés e suas mãos. Então quando Abraão levantou o cutelo, o Senhor foi e parou ele. Mas por que Abraão ia matar de fato o seu filho? Porque Deus havia dado Isaac, e foi nesse momento em que ele já estava morto no sentido assim sexual, né? De que ele já estava muito velho, a Sara também já não tinha mais condições de ter filho, mas eles tiveram justamente neste período. Então se Deus deu um filho naquele período, que foi um milagre, ele também poderia ressuscitar o seu filho. Ou seja, Abraão já tinha entendido que Deus é capaz até de ressuscitar. Então ele já havia entendido uma coisa que não tinha acontecido até o período, e ali ele teve uma fé grandiosa, entendendo que Deus poderia ressuscitar Isaac depois do sacrifício. Então ele iria cometer de fato esse ato. Agora que eu já falei pra caramba, me desculpe por ter falado pra caramba aí, galera. Então essa é a história da fé e da ação da fé, e que nós possamos tomar a mesma decisão de ter fé em Deus, independentemente das ocasiões e os fatos que ocorrem na nossa vida. Seja perseverante em Cristo Jesus, que você será vencedor e ainda dará um grande testemunho às outras pessoas que estão ao seu redor. Seja esperança, seja vida, assim como Jesus é, seja semelhante a Jesus, mas não queira tomar o lugar dele, por favor. Então esta foi a mensagem de hoje, espero que você tenha entendido aqui o recado. Desculpa por ter falado pra caramba, que Deus te abençoe, e eu espero e aguardo ver você no próximo vídeo. E vai estar aqui, ó, galera, um card a respeito das lições desta semana. Se gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal, liga o sininho de notificações.
E é isso aí, um forte abraço pra você, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo e fui!